sérias. Como dizer? Sérias. Série ou férias de Deus, não? Ok, vamos lá. Vai. Apuntado. Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Levítico 23. Levítico 23, vou ler versículos 1 a 8. Versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho fareis. Nós começamos esta série de festas do Senhor e nós focamos na primeira festa da primavera. E este capítulo, Levítico 23, fala sobre as festas do Senhor no Antigo Testamento. E isso aqui temos o resumo do capítulo, desculpa. Aqui temos o resumo deste capítulo. Este capítulo temos todas as festas que os filhos de Israel no Antigo Testamento celebraram. E primeiro temos festa semana, isso é sábado, e depois temos festas anuais no seu tempo determinado. Temos 7 festas. No versículo 5 temos Páscoa, e no versículo 6 a 8 temos a festa dos pães ázimos, e no versículo 9 a 14 temos festa dos primícias, versículos 15 a 23 temos festa das semanas, versículos 24 e 25 temos festa das trombetas, 26 a 32 temos a festa do dia da expiação, versículos 33 até fim do capítulo temos a festa dos tabernáculos. Elas celebraram estas festas. A primeira festa começava na primavera, no primeiro mês. Para elas, o ano começou no primavera. Não, para nós começa no verão, não é? Janeiro cai em verão. Desculpa, em inverno. Cai em inverno. Mas no Antigo Testamento, o ano começou com o início da primavera. E no primeiro mês, dia 14, elas celebraram Páscoa. E próximo dia, dia 15, 15 até 21, elas celebraram a festa de peixe ázimos. E depois temos várias festas no seu tempo determinado. E a semana passada, nos últimos domingos, nós estudamos primeiras 2 festas. Nós estudamos sobre sábado. Esta não está a funcionar, ok. Nós estudamos sobre sábado. O sábado no Velho Testamento tem significância da salvação. Nós cessamos da nossa própria obra e nós dependemos no Jesus Cristo. Amém. Isso significa
salvação é sem obras próprias. Salvação é da graça. Sábado significa isso. E depois nós também estudamos Páscoa. Temos Páscoa. Durante a Páscoa eles tinham um cordeiro e eles sacrificaram este cordeiro no dia 14 de mês à tarde. E hoje nós começamos com a festa dos peixes ázimos. Antes de começar, eu vou fazer uma pequena oração. Querido Pai, muito obrigado por este estudo, por este tempo. Obrigado por a nossa igreja. Agora, dá-me palavras. Português não é minha língua primeira. Ajuda-me com palavras. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aqui em versículo 6, a Bíblia diz: e aos 15 dias deste mês é a festa dos peixes ázimos do Senhor. Dia 15 do primeiro mês. 7 dias comereis peixes ázimos. Agora, pergunta, o que é que significa a palavra ázimo? Deve ser acho que é o pão sem fermento. Sim. Sim, pão sem fermento. De acordo com o dicionário Porta Editora, a palavra ázimo significa sem fermento. E esta festa, nós primeira vez vemos em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Uma coisa eu queria dizer, vamos para Êxodo capítulo 12. No dia 14 temos Páscoa e no dia 15 temos festa de peixes ázimos. Estas duas festas, Páscoa e festa dos peixes ázimos, são ligados. Okay? Se hoje é dia 14, fim do dia nós sacrificamos, se nós estamos em o Velho Testamento, sacrificamos a Páscoa e depois começa a festa dos peixes ázimos. No Êxodo capítulo 12, versículos 15, no versículo 1, Deus começou a dar instruções sobre a Páscoa, sobre como colocar um cordeiro e como sacrificar. E depois, no versículo 15, capítulo 12, versículo 15, temos instruções sobre a festa dos peixes ázimos. 7 dias comereis peixes ázimos. O primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. É coisa muito como é que diz? Forte, não é? Séria, não é? A Bíblia diz, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E depois, e o primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Convocação é como nós convocamos, como igreja. O primeiro dia eles vão para a igreja, no 7º dia eles vão para... Não é igreja como igreja no Novo Testamento, mas é como quase igreja. E depois isso somente também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nelas, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos peixes ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, naquele tempo, eles sacrificaram a Páscoa e eles colocaram o sangue da Páscoa nas portas. E isso foi no dia 14. E dia 15, de noite, Deus levou filhos de Israel do Egito. Versículo 18.
No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Então, eles comeram 7 dias, não é? 14, eles sacrificaram Páscoa. E depois a festa dos pães ázimos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 dias. E por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. É coisa muito séria. Eles não podem comer pão, fermento, pão, eles só podem comer pão sem fermento. Eu trouxe pães aqui. Isso é pão com fermento. E isso é pão sem fermento. Esta não tem fermento. Honorário, agora peço desculpa, mas vou fazer uma pergunta. Mas não é pecado a gente comer este nosso pão com fermento, é? Não é pecado. Mas isto é específico ao dia. Eu vou explicar depois. Então, este pão tem fermento, este pão não tem fermento. Não tem fermento. Okay? Isso é pão ázimo. E também em versículo 13, capítulo 13, versículo 6 a 7, também Deus deu a mesma instrução. 7 dias comereis pães ázimos, ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Então, fermento, não pode usar fermento durante esta festa. O que significa este fermento? Vamos para Mateus 16, Mateus capítulo 16. Na Bíblia, o fermento tem significância do pecado. Eliana, como é que diz representa? Fermento representa o pecado. Mateus 16, versículo 5. Mateus 16, versículo 5. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrojavam entre si, dizendo: e por que não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: porque há razões entre vós, homens da pequena fé, sobre o não tardes trazido o pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembreis dos 5 pães para 5.000 homens e de 4 cestos levados, nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei ao respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Fermento dos fariseus e saduceus. Aqui Jesus não estava a falar fermento físico. Isso é fermento, pão, fermento físico. Mas Jesus estava a falar sobre o fermento de fariseus e saduceus. Mas o que é fermento de fariseus e saduceus? Aqui não pode ir lá, mas em Marcos 8,15 a Bíblia diz: eu ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Em Marcos Jesus disse isso. E em Lucas 12:1 Jesus disse: ajunta-se, entretanto, muitos milhares de pessoas
de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. A Bíblia diz em Lucas 12, fermento dos fariseus é hipocrisia. Nós vemos que o fermento tem uma representação de pecado. Sim. E vamos em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1. Eu vou ler do versículo 1. Ok. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então, na igreja de Coríntios temos grandes pecados, não é? E estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou. Ok. Não é boa, versículo 6, não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Por isso, façamos a festa não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e malícia, mas com a ázimos da sinceridade da verdade. Então, aqui a Bíblia claramente diz que fermento tem uma representação do pecado. Massa é como o nosso corpo. E quando temos pequeno fermento, temos tanto grande pão. Esta tem significância do nosso corpo pecado, e esta tem significância de não tem pecado. Não é pecado para comer este pão. Isso só é representação. Okay? I like that one. Esta, não? No. Eu preparei isso ontem à noite, coloquei massa, água e coloquei no forno e fiz isso. Ok. Agora, pão ázimo sem fermento. Fermento tem significância do pecado, mas o que é a significância do pão? E vamos para João capítulo 6. João 6. João 6, versículo 48. 6:48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comerão a maná no deserto e morrerão. Este é pão que desce do céu, para que o que dela comer não morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, este pão tem significância da carne de Jesus Cristo. Fermento tem significância de pecado. Pão tem significância de carne. Quem não tem, não pecado. Qual é a carne? Homem que não tem pecado. É Jesus Cristo. Todos nós somos isso. O Jesus Cristo É santidade. Sim, ele é pessoa sem pecado. Amém. Então, Jesus Cristo, aqui diz, este é o pão que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém. E agora, esta festa de pães ázimos
temos um pouco de confusão. Muitas pessoas dizem outras coisas. E nós também observamos uma festa, como é que diz? Em vírgulas, não é? Festa em vírgulas. Entre aspas. Ah? Entre aspas. Entre aspas, em Novo Testamento, isso é a ceia do Senhor. Esta ceia do Senhor é ligado com a festa de Peixes Ázimos. Vamos para Marcos 14:1. Marcos 14:1. Em Marcos 14:1 temos a última ceia que Jesus observou com os seus discípulos antes da crucificação. Marcos 14, versículo 1. E dali, há 2 dias, era a Páscoa e a festa dos Peixes Ázimos. Então, outra coisa, eu esqueci de mencionar. Às vezes, a Bíblia usa a festa de Peixes Ázimos para referir a Páscoa. Às vezes, Páscoa refere-se a Peixes Ázimos, porque os dois são ligados, não é? Dia 14, Páscoa, e depois começa a festa de Peixes Ázimos, por 7 dias. Por isso, aqui está escrito: e dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos Peixes Ázimos, e o príncipe dos sacerdotes e os escribas buscavam como o pretendiam com dolo e o mataram. Jesus Cristo. Antes de 2 dias de Páscoa e a festa dos Peixes Ázimos, elas planearam como matar Jesus Cristo. E depois, no primeiro dia, versículo 2, e no primeiro dia dos Peixes Ázimos, quando sacrificaram a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então, Jesus deu a instrução, claro, onde vamos comer Páscoa. E depois, em versículo 22, temos: e comendo, ela tomou Jesus pão e abençoou e partiu, e disse-lhe, e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus tomou o pão ázimo, porque eles estavam a celebrar a festa de Peixes Ázimos, não é? E ela tomou, e ela partiu, e ela deu para os teus discípulos. E depois, também tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Isso era a última como é que diz? Última ceia, sim, também. Última ceia que Jesus tomou antes da crucificação. Né? E depois ele não comeu nada. E depois, no Novo Testamento, porque até agora nós ainda estamos no Velho Testamento, não é? Jesus Cristo deve crucificar, morrer, sepultar, e depois da morte de Jesus Cristo, depois da ressurreição de Jesus Cristo, começa o Novo Testamento, não é? E o Novo Testamento, nós temos instrução. Geralmente nós usamos 1 Coríntios, versículo 11. 1 Coríntios, versículo 11. Versículo 11. 1 Coríntios, versículo 11. Aqui o apóstolo Paulo deu à igreja no Novo Testamento instrução sobre esta ordenança da ceia do Senhor que nós fazemos em Novo Testamento. No Novo Testamento nós não observamos a festa dos Peixes Ázimos. Isso é do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento nós observamos só a ceia do Senhor. Isso nós temos instrução de 1 Coríntios, capítulo 11, e em versículo 24, 23, a Bíblia diz:
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E Jesus diz isso, e depois temos porque todas as vezes, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esta caliça, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Quando nós participamos em ceia do Senhor, nós anunciamos a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem pecado, nenhuma malícia na carne. Ele é pessoa completamente puro. Em Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não passa a compadecer-se das nossas fraquezas. Ele entendeu nossas fraquezas, porque ele estava mesmo como nós, com mesmo carne, porém, porque não, como nós, em todo foi tentado, mas sem pecado. Ele nunca pecou. E aqui eu também quero dizer que nós, quando aqui observamos ceia do Senhor, nós sempre usamos pão azedo. Sempre. Muitas igrejas hoje em dia usam este pão com fermento. Mas pão com fermento tem significância de pecado. Quando nós fazemos, então, isso não é literalmente carne de Jesus Cristo. Tudo é significado. Isso é uma representação. Sim. Quando nós observamos ceia do Senhor com pão sem fermento, nós dizemos, como aqui a Bíblia diz, nós anunciamos a morte do Senhor. O Senhor que não tem pecado. Amém. Por isso nós nunca usamos este pão. Eu acho que isso é todo. Agora vamos ter um pequeno intervalo de 15 minutos. Amém. How are you? Okay? How are